apresentam. Ministério da Cultura e Águas do Brasil apresentam o primeiro Flipetrópolis. Arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Chico Otávio e Matheus Leitão. Jamil Chad. Apresentação feita em 2 de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Jamil Chad, um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça, de tom grisalho. Ele traja calça jeans clara e camiseta de botões de tom azul claro. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares. A segunda pessoa sentada é Chico Otávio, um homem branco de cabelos curtos, rente à cabeça, de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de tom bege e calça preta. A terceira e última pessoa sentada é Matheus Leitão, um homem branco de cabelos castanhos que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça jeans e blusa branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher branca de cabelos presos e blusa preta, ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. A palavra paz ainda é autorizada. Era a manchete do jornal. No dia seguinte, o jornal foi fechado. Aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, nós vivemos uma avalanche de desinformação que é acompanhada por uma ofensiva muito impressionante de ataques, de violência, de assédio contra os jornalistas. No ano passado, em 2023, os dados mostram que 99 jornalistas foram assassinados atuando como jornalistas. É o maior número desde 2015. Então, não tem nenhuma dúvida de que a imprensa está sob ataque, que nós estamos sob um ataque dos mais variados grupos e, eu diria, tendências políticas. E, para falar justamente do papel da imprensa, a gente tem aqui 2 nomes que, basicamente, representam, talvez, os principais expoentes da imprensa brasileira, Matheus, Chico Otávio. Não vou apresentá-los da forma tradicional, desculpe, viu, Afonso? Mas vamos já conversar aqui com os dois. E eu quero, primeiro, perguntar, Chico, você escreve, primeiro, sobre os 30 anos do massacre em Vigário Geral. Você está lançando o livro Queda Livre, Barão dos Bitcoins. Faraó dos Bitcoins. E escreveu recentemente uma reportagem muito impressionante sobre os bastidores do caso da Marielle Franco. 2024 é o ano que nós estamos marcando 60 anos do golpe militar. Nesse debate, qual é o papel da imprensa profissional em todo o esforço de garantir que a nossa democracia, ainda que frágil, possa resistir? Obrigado, Jamil. Boa tarde, gente. Uma honra estar aqui. Eu sou o Chico Otávio, tenho 1,82 m, cabelos grisalhos já se escasseando, né? Camisa bege, calça azul. Bom, eu acho o seguinte, historicamente, né, a imprensa brasileira sempre foi muito reprimida. Lembrar de Estado Novo, 64, então. Mas o bom dessa história é que nós, jornalistas, sempre demos o nosso jeitinho, né? No auge da repressão da ditadura militar, né, quando os jornais sofriam não apenas uma censura física, né, com a presença dos oficiais dentro das oficinas das redações, como foi o caso
do Estado de São Paulo, ou, o que eu acho assim, muito mais eficaz, uma censura financeira de um boicote econômico, uma perseguição fiscal, né? Quando isso estava, digamos assim, no seu auge, veio a imprensa alternativa, jornais que foram fundamentais, como Opinião, Movimento, Pasquim, né? E a única forma, eu diria até desesperada, da ditadura tentar reprimir esses jornais que não tinham praticamente gráfica, eram gráficas contratadas, as redações eram quase redações de fundo de quintal. Então, como não tinha condição de perseguir o jornalista, incrivelmente, essas organizações extremistas, né, de extrema-direita paramilitares, passaram a reprimir os jornaleiros, né? Os jornaleiros que vendiam esses jornais tiveram as suas bancas literalmente explodidas. Houve uma série de explosões e eu digo de boa, nada disso foi capaz de deter a força da imprensa. Logo depois, a democracia foi retomada, a imprensa voltou a atuar em liberdade, graças também e muito fortemente por conta dessa resistência. Uma resistência que a gente vê até hoje, né? Eu acho que a nossa maior guerra é contra a desinformação e contra a falta de transparência. Eu acho que foi assim um feito histórico. Infelizmente, eu não tive chance de participar, mas acompanhei. O consórcio de mídia na divulgação dos dados sobre o avanço da pandemia no Brasil, para mim, assim, é um feito histórico, né? E eu acho que praticamente foram jornalistas que fizeram o primeiro grande enfrentamento às fake news, né? Foram experiências de checagem independentes, como a Lupa, e também das redações tradicionais, e só depois, num segundo momento, que entraram outros atores, como o Ministério Público, os tribunais de justiça, mas esse primeiro enfrentamento, sem dúvida alguma, foi feito pela mídia. E eu continuo pensando como sempre pensei. Eu acho que a liberdade de expressão ela realmente tem que ser plena, desde que o repórter tenha ou assuma um compromisso ético e tenha responsabilidade sobre aquilo que está publicando, né? Você não tem... O Jamil acabou de citar um livro que está sendo lançado agora. Amanhã ele chega às livrarias, que é o Queda Livre, é a história de Gladson Mirelli, faraós dos bitcoins. Eu não precisei de pedir autorização dos dois, né? Ambos presos atualmente, porque certamente eles não dariam. Eu tive toda a liberdade de publicar. Agora, se ambos se sentirem incomodados, atingidos, afetados pelo conteúdo daquilo que eu e Isabela Palmeira publicamos, eles têm todo o direito de recorrer à justiça numa ação de danos morais. Bom, no primeiro momento é isso, gente. Obrigado. Muito bom. Nós temos aqui também o Matheus Leitão, que, para vocês terem uma ideia, em 2022, a coluna dele teve, em termos de acesso, a população do Brasil. Na verdade, mais. Né? 220 milhões em 2022. É a população do Brasil, mais Paraguai e Uruguai. Né? Você levou junto ali. Espetacular. Você teve eu diria, a coragem e a sensibilidade. Acho que a coragem vem no DNA aí da família, mas você teve a coragem e a sensibilidade de escrever um livro contando o que aconteceu com a tua mãe. Se eu não me engano, tem um projeto que vai vir, que o livro vai virar um filme. Ele já foi um documentário, ou seja, ele continua existindo e ganhando o espaço na opinião pública. Mas eu queria te perguntar, Matheus, e voltando, dando vários passos atrás, qual é o papel nosso de contar esse passado? Por que contar esse passado? Por que não, de alguma forma, deixar isso para outras instituições, talvez até para a Justiça, que não fez o seu trabalho, por todos os motivos que a gente sabe, mas por que nós, os jornalistas, fazer esse trabalho que você fez? Bom, boa tarde. Uma honra estar aqui também, ao lado desses dois grandes colegas.
Meu nome é Matheus Leitão, eu tenho 1,85 m, estou vestido de calça jeans, camisa branca, tenho cabelo grande, estou com ele preso porque está um calor enorme aqui. E, bom, nesses 60 anos, né, do golpe, Jamil, acho que esse momento tão terrível que foi enfrentada pela geração dos meus pais, né, acho que é importante a gente lembrar que, na verdade, né, essa busca pela memória tem sido feita, na verdade, por jornalistas, por pesquisadores, historiadores, porque o Estado brasileiro resolveu não enfrentar esse passado, né? E o Brasil não se reencontra com ele, e a gente viu que era muito importante que se reencontrasse por tudo que aconteceu nos anos Bolsonaro, e não só nos anos Bolsonaro, no 8 de janeiro de 2023, quando nós vimos a tentativa de golpe de novo com a participação de oficiais militares, né? Isso é muito grave. Então, é muito importante, né, que o país enfrente todo esse passado, né? Mas nós já estamos numa outra etapa, né, Jamil? Acho que assim, a gente pode dizer que isso não aconteceu, né? Na verdade, a gente vive um fenômeno único aqui no Brasil. Acho que é o único país que passou por um regime de exceção, não fez uma justiça de transição, né? E a justiça de transição, ela é importante até para a gente discutir coisas como o perdão, porque o filósofo francês Jacques Derrida, ele fala que perdoar não é esquecer, mas ter a vívida memória do mal cometido, em paz. Mas, para isso, a gente precisaria enfrentar, trazer respostas para a sociedade, trazer resposta para aqueles que perderam seus entes queridos, para aqueles que enfrentaram as mazelas da tortura, né? E a gente tem que lembrar sempre que, né, as mazelas da tortura que foram enfrentadas por milhares de brasileiros naquele momento, né, não há resposta. Nenhum torturador brasileiro, né, respondeu isso criminalmente. Mas a gente tem que lembrar que isso era feito em prédios públicos, né, e usando carros do Estado. Era um aparato todo do Estado e nada foi feito, nada foi feito. Então, é importantíssimo, para responder a sua pergunta, Jamil, que a gente se reencontre com esse passado de alguma forma, né? E, como eu disse no início, eu acho que esse trabalho, né, que tem sido feito de forma muito árdua, né, tem sido enfrentado por jornalistas, por esses pesquisadores. Aqui nós temos um Chico Otávio, ele fez inúmeros trabalhos sobre o regime militar. Inclusive, ele entrevistou, assim como eu, um dos torturadores dos meus pais, né? Meus pais, Marcelo e Miriam, foram presos em dezembro de 72, né, em Vitória. Eles foram levados para o 38º Batalhão de Infantaria, onde foram barbaramente torturados, com a equipe do Paulo Malhães, que é um dos torturadores mais conhecidos, e ficou muito mais conhecido ainda durante a Comissão da Verdade, quando ele foi lá e admitiu alguns dos seus crimes. Ele estava acompanhado de outro torturador, que é o Antônio Vaneir Pinheiro de Lima, o Camarão. Eu entrevistei, né, no livro e no documentário que saiu na HBO, estive lá frente a frente com esse torturador. E sempre muito difícil, né, fazer esse enfrentamento. Obviamente que não foi fácil. Assim. Agora, como o Jamil disse, estão fazendo o filme, né? O Bruno Barreto comprou os direitos para fazer o filme, a Maria Adelaide do Amaral está fazendo o roteiro, mas muito me surpreende ainda ver o tanto que o Brasil desconhece, né, essa história, porque aqui mesmo, né, nós temos a Casa da Morte, que aqui mesmo em Petrópolis, né? E o Antônio Vaneir, esse Camarão, ele que torturou meus pais, ele que o Chico Otávio também fez reportagens sobre ele, como eu. Ele estuprou aqui a Inês Etienne, que é a única sobrevivente da Casa da Morte. E eu falei com ela em determinada ocasião, ela nunca quis dar uma entrevista, mas ela sofria muito por tudo aquilo que aconteceu, né? E quando eu estive com ele, frente a frente, eu fiz a pergunta sobre ela, né? Ele negou, e ele vive, né, para finalizar, Jamil, ele vive numa casa na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na casa dele, eu não avisei que eu estava indo, obviamente, mas ele
depois de muito conversar, ele deixou eu entrar. Ele estava deitado numa rede, uma casa ampla, na região dos Lagos, tendo um final de vida muito pacato e tranquilo e com a certeza da impunidade tão grande que ele simplesmente reiterou todo o mal que ele cometeu na minha frente. Ele disse que, de fato, tinha mais, era que fazia as coisas todas que ele fez mesmo. E eu, inclusive, o questionei sobre minha mãe, porque minha mãe estava grávida do meu irmão mais velho, né, Vladimir, ela tinha 19 anos, quando foi torturada. E ele manteve tudo aquilo que ele havia feito, disse na minha frente, para um jornalista e para o filho. Então, acho que esse trabalho de recuperação da memória é muito importante para que a gente... Né, seria muito importante que a gente tivesse feito, nesses 60 anos do golpe, o governo tivesse feito um movimento muito mais incisivo. Ele não fez nada, né? O governo simplesmente não tocou no assunto, mandou cancelar aquilo que estava sendo preparado sobre os 60 anos do golpe. E é estarrecedor que a presidente da Comissão da Anistia, a professora Eneá Stutz de Almeida, tenha feito um enfrentamento do governo atual, dizendo que achava assim, estava perplexa com isso que estava acontecendo. Ainda mais, obviamente, depois daquilo que eu falei, do governo Bolsonaro e do 8 de janeiro. Chico, justamente nesse assunto, a palavra impunidade é muito forte. Como é que foi esse encontro com ele? Cara, eu queria aqui aproveitar o gancho do Matheus, dizer a vocês que esse meu encontro, né, nosso encontro, que eu não estava sozinho, eu estava com Juliana Dalpiva, acredito que tenha sido entre 2011 ou 2012, esse nosso encontro com esse coronel Paulo Malhães, que é o doutor Pablo da repressão, foi, assim, praticamente um divisor de águas na minha carreira. Muito, né? Ele, num primeiro momento, quando a gente chegou lá no sítio em Marapicu, Nova Iguaçu, ele disse que ainda sabia atirar, queria soltar os cachorros lá em cima da gente, literalmente, né? E eu deixei ele desabafar, falar pra caramba. E, num dado momento, quando eu vi que ele já estava quase sem ar, eu disse, olha, coronel, a gente só veio aqui para ouvir a sua versão dos fatos, porque o seu nome ele brilha em todas as listas de tortura como uma pior figura possível, como era de fato, né? E ele, então, parou para pensar e abriu a porteira lá do sítio. Eu entrei ali, voltei várias vezes, e ele contou muitas coisas. Eu acho assim, foi o Paulo Malhães que praticamente me apresentou as estruturas do crime organizado no Rio de Janeiro, porque até então se tinha a ideia de que o torturador ele só servia a um ideário ideológico, mas a gente sabe muito bem que, no final do regime, no desespero, muitos desses quadros dos porões da ditadura migraram para o crime organizado, clássico, foram servir as fileiras da contravenção. Paulo Malhães foi um deles, muito provavelmente Antônio Vaneir Pinheiro de Lima foi outro camarão, foi outro deles, né? Porque encontraram na contravenção, no jogo do bicho, um porto seguro para continuar o seu projeto de violência, de poder, de dinheiro também. E ele foi assim muito franco com relação a isso, muito franco. Ele sempre jogou aberto, né? E ele, o Matheus, eu acho que eu já te contei essa história, foi que disse que o camarão chegou a morar na sua casa lá nesse sítio e que depois a revelia dele montou um posto de gasolina e até então todas as listas apontavam apenas o nome de camarão como Vantuir ou Vantuil. E aí foi, a partir da nossa ida, Juliana e eu, ao posto de gasolina, levantamos os dados de todos os sócios históricos desse posto, lá na Agência Nacional do Petróleo, né? E aí cruzamos com a lista, com o manual dos paraquedistas, até que brilhou dos dois lados esse nome que o Matheus acabou de citar aqui, Antônio Vaneir Pinheiro de Lima. Tanto o dono do posto, quanto lá na lista dos paraquedistas. Eu falei, cara, é esse cara, entendeu? E aí, desde esse momento, o nome dele se tornou público, ele fugiu, ele foi achado no interior, acho eu, que do Ceará, teve que prestar depoimento, enfim. A novidade sobre o caso do Camarão, que é muito importante, na minha opinião, é que até agora foi o único caso que está efetivamente andando na justiça por decisão do STJ, não, decisão do Supremo.
né, que mandou instruir o processo aqui em Petrópolis, né, na vara criminal aqui de Petrópolis. Então, assim, a gente tem uma chance histórica de condenar criminalmente o primeiro torturador, né? E foi a partir dessas minhas conversas que eu comecei a entender um pouco mais. A minha atuação até então estava muito ligada à corrupção política clássica, e eu comecei a mergulhar nesse subterrâneo do Rio de Janeiro complexo e tal. Eu já conhecia alguma coisa, lançamos um livro, eu e o meu querido amigo, infelizmente já falecido, Aloy Jupiara, lançamos Os Porões da Contravenção. E aí, infelizmente, em março de 2018, veio Marielle, e eu já estava ali mais ou menos, já tinha uma certa noção do que era esse subterrâneo, né? E com essa expertise eu pude passar os 3 anos seguidos cobrindo o caso Marielle. E justamente nesse caso, é muito importante que vocês tenham feito essa transição entre a ditadura e o que acontece hoje, porque não é só o discurso de ódio, não é só a impunidade, é a estrutura, vamos dizer assim, claro, a infraestrutura montada. E aí eu te pergunto, como é cobrir a polícia numa democracia? Para os dois. Bom, eu comecei repórter de polícia, né? Eu acho que é o melhor lugar para um repórter começar, na verdade. Eu fiquei 3 anos cobrindo polícia. É muito difícil, né? Essa cultura, inclusive, essa cultura de violência que se inicia na ditadura, ela é levada até hoje. O Instituto Vladimir Herzog, que as pessoas acham que faz só vamos dizer assim, um enfrentamento da questão da ditadura, ele faz um enfrentamento, na verdade, sobre a violência policial hoje, essa violência policial, né? Então, muitas vezes eu tive que fazer reportagens sobre esse tipo de dessa cultura que permanece, né, nos agentes de Estado, agentes de segurança do Estado. E era sempre muito difícil. Você acabava, né, sempre num momento de extrema tensão, né, momentos em que o diretor do jornal estava sempre preocupado. Eu imagino que o Chico Otávio deve ter passado por isso, porque a gente fazia reportagens sobre policiais corruptos, policiais violentos. Volto a dizer, com essa cultura que trouxeram da ditadura, porque muitos deles é isso, eles se transitaram, né? Eles saíram da violência, da repressão da ditadura para a milícia, né? E foram fazer esse tipo de trabalho. Então, a gente é sempre uma cobertura muito difícil, Jamil, porque a gente sente, de fato, né, vamos dizer assim, em alguns momentos, né, violentado no seu trabalho, porque a gente quer contar a história, a gente sente que é importante contar a história, mas é sempre aquela situação de extrema tensão você fazer esse trabalho, né, de reportagem em relação à polícia hoje no Brasil. E eu acho que continua assim, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, a gente percebe, até pelos dados do Instituto Vladimir Herzog, o tanto que isso permanece. Permanece também naqueles agentes penitenciários que também são do Estado. Eles, né, a gente sabe de muita violência que existe dentro dos presídios. Então, é um reflexo. Na verdade, a gente não enfrentou os crimes da ditadura, né? A gente não enfrentou os crimes da ditadura e percebe que, em várias questões, hoje a gente vive o reflexo, porque a direita no Chile ela não tem coragem de falar as coisas que Jair Bolsonaro falou aqui até virar presidente da República, né? E ele falava essas barbaridades e era aplaudido enquanto falava essas barbaridades, né? Defendia a tortura claramente, defendia torturadores, defendia o regime, defendia o Curió. Ele levou o Curió no Palácio do Planalto, que foi uma das coisas mais terríveis. Eu tive que ir para o Palácio correndo, porque eu jamais imaginei que eu fosse ver o Curió, que é aquele que exterminou, né, os combatentes de esquerda que estavam na guerrilha do Araguaia, e ele estava lá. Então, assim, eu acho que está tudo ligado, né, Jamil? E eu acho que essa violência policial de hoje também. Perfeito. Marielle, como Marielle. Eu assim, tive a felicidade de dividir essa cobertura com Vera Araújo, né? Tudo bem, um episódio super triste, mas a Vera é uma das grandes repórteres de segurança pública do Brasil, muito experiente. E, assim, a gente foi fazer aquele clássico porta de delegacia, né? O caso foi investigado. Para quem não conhece porta de delegacia... Não, por favor, faça.
Você tem que ficar ali de plantão, né? Esperando alguém passar, horas, às vezes o dia inteiro, né? Porque é uma questão ali de oportunidade. A investigação em andamento, sigilo e tal, só nos resta efetivamente a porta da delegacia. E foi o que eu fiz no caso Marielle, com a Delegacia de Homicídio da Capital, na Barra. É claro que, em algum momento, a gente conseguiu um acesso, né? E, assim, me espantava muito a investigação apostar numa única linha, né? Eu, assim, até de experiência de ver série de detetive, de crime e tal, a gente sabe que uma investigação de um crime desse porte, né, numa investigação, a autoridade policial tem que examinar todas as linhas. Mas a DH não, ela só ficava nessa linha de imputar o crime a um vereador chamado Marcelo Siciliano e o executor ou os executores ligados a um miliciano chamado Orlando Curicica. E assim, toda vez, depois que a gente conseguiu acesso aos policiais, toda vez que a gente ia lá na delegacia, eles diziam a mesma coisa. Olha, a gente está fechando a delação premiada do Orlando Curicica, que estava em Mossoró, e ele vai confessar, vai dizer que praticou esse crime a mando de Marcelo Siciliano, e nós vamos dar uma resposta, vamos resolver a morte da Marielle. Semana seguinte, a mesma coisa, olha, falta falar com a advogada dele. Na outra semana, a mesma conversa, agora a gente vai ter que falar com a mulher do Orlando. De novo, agora a gente tem que ir lá em Mossoró acertar os últimos... Teve uma hora que encheu o saco, entendeu? E aí a gente entendeu, né, Vera e eu, que nós tínhamos que ter a nossa própria linha de investigação, né? Nós, dentro do nosso limite de jornalistas, termos a nossa própria linha de investigação. E aí a gente resolveu entrevistar o Orlando Curicica, perguntar para ele se era verdade. Num primeiro momento, o juiz corregedor de Mossoró negou uma entrevista pessoal, presencial, e, para nossa surpresa, ele autorizou uma entrevista por escrito. E aí nós fizemos uma lista de perguntas, né? Sei lá, 2 semanas depois vieram as respostas por escrito. Eu me lembro que eu passei uns 2 dias traduzindo aquela resposta do Orlando, que escreveu lá do jeito dele. Mas, em suma, em resumo, ele disse assim, ó, eu não estou negociando nada com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu não tenho nada a ver com a morte da Marielle, não, isso não existe, e mais, nós, milicianos, pagamos uma mesada mensal para a Delegacia de Homicídio para ela não nos investigar. Cara, isso foi manchete do jornal, né? Na época eu trabalhava no Globo. Isso implodiu a linha de investigação da polícia. Implodiu. Eles tiveram que deixar essa linha de lado e, meses depois, talvez acho que 6 meses depois, finalmente a polícia estava prendendo o executor certo, que era Rony Lessa, né, o pistoleiro Rony Lessa, e o seu parceiro lá, o Elcio Queiroz, e os resultados vocês viram agora há pouco, né? Está para sair, inclusive, a denúncia contra os mandantes, e eu acho que essa foi a nossa contribuição para o caso. Só para deixar clara a frase... A frase que não cabe numa democracia, a milícia que paga uma delegacia para não ser investigado, né? Isso... Inclusive, o Rony Lessa confirmando isso na alegação dele, né? Exatamente. Bom, Matheus, Bolsonaro deu vários tiros pela culatra, né? Vários, nos últimos 4 anos. Mais um chama Matheus, né? Tem nome, sobrenome. Você foi atacado, na verdade, continua sendo hoje mesmo, tem uma postagem contra você por um dos porta-vozes do bolsonarismo. E isso é uma situação que, obviamente, constrange, gera medo, não tem como você dizer, não, eu não me importo com isso. A gente conhece, nós somos seres humanos, sabemos que isso é algo real. E, ao mesmo tempo que isso acontece, tem um debate no Brasil super acalorado sobre a suposta liberdade de expressão, né? A liberdade de ir te difamar, de te atacar, etc. Com um bilionário que se apresenta como o porta-voz, ou pelo menos o incentivador de todo esse mecanismo. Afinal de contas, pelo menos na tua opinião, o que é a liberdade de expressão?
E ela tem limites ou não? É importante ter, né? Eu acho que o que é crime, né? Se eu cometer um crime aqui falando com você, se eu estiver fazendo isso na internet, tem que ser crime também. Então, sim, tem que ter um limite, porque a gente tem visto que virou uma terra sem lei. Na verdade, o Brasil hoje precisa dessa regulamentação. A gente tem visto como no Congresso, eu estou cobrindo lá isso, né? Como o Congresso, né, não tem conseguido avançar pela força das Big Techs, na verdade, que tem segurado esse debate, mas é importantíssimo que isso seja feito, porque até pela questão das eleições, porque tem as fake news nas eleições, e isso vai servir de embasamento para que a gente possa ter eleições aqui no Brasil sem esse tipo de ataques, né, de mentiras que são ditas sobre as pessoas, sobre os outros candidatos, sobre os jornalistas que estão cobrindo, né? O Bolsonaro fez muito isso em 2018 contra mim, fez também em 2022, mas nada foi igual a 2018. Ele ficava, né, fazendo edições mentirosas de uma entrevista que eu fiz com ele, botava uma pergunta com uma resposta que não era exatamente igual. Então, ele ficava tentando criar uma narrativa sobre mim, e isso, obviamente, afetou até a minha vida pessoal. Para quem sabe, foi extremamente afetada, né, naquele momento da eleição de 2018. Mas eu acho que assim, o Brasil precisa fazer esse debate de forma urgente, porque na minha visão, Jamil, eu fui vítima de crimes na internet feitos por bolsonaristas, pelo ex-presidente, inclusive. Hoje o Silas Malafaia faz uma postagem extremamente violenta contra mim, contra o meu trabalho, falando mentiras e não tem uma regulamentação, né? Então, assim, a questão fica ali um pouco no limbo. E eu acho que esse movimento que tem sido feito, inclusive, pelo ministro Alexandre de Moraes, de tentar avançar o máximo possível ali para tentar conseguir que essa regulamentação ande, acho que é importante, né? É um movimento que tem unido pessoas dos três poderes, e eu acho que a sociedade civil também precisa participar, né? Naquele momento lá atrás, quando estava para ser votado e o Arthur Lira tirou da pauta, a gente percebeu o tanto que, mesmo com a força da sociedade civil impulsionando para que aquele projeto fosse levado adiante, eles conseguiram, né? A pressão do lado o Google, por exemplo, soltou um editorial, entre aspas, né? Falando inverdades, né? Que ficou muito claro ali. Naquele momento, toda a pressão que foi feita evitou que o projeto fosse levado adiante. Agora, ele zerou tudo, né? Começando do zero, esse projeto, inclusive, que estava para ser votado, foi colocado na gaveta do esquecimento. Tem uma gaveta do esquecimento lá no Congresso Nacional. Às vezes, gigante, né? Gigante. Ficam lá os projetos, as histórias, coisas importantes que vão afetar nossas vidas, que poderiam melhorar nossas vidas e não andam. Então, assim, eu acho que, só para voltar a falar dessa questão, Jamil, da ditadura, eu acho que é importante o seguinte: a gente tem visto, né, a gente não consegue olhar nem para o nosso não consegue olhar para o nosso passado, mas a gente não olha nem para o nosso presente. Semana passada tinham 6 mil indígenas em Brasília, num grande fazendo inúmeras palestras. Eu tive lá, entrevistei, mas a cobertura da imprensa foi uma cobertura muito pequena. A atenção que foi dada foi muito pequena, e a gente sabe que os indígenas foram os mais afetados pela violência do regime militar. Porque, assim, se falam em 400 desaparecidos políticos, mas não se falam dos 2 mil indígenas, como se eles não fossem, né, desaparecidos políticos que foram assassinados. Vamos dizer assim, tiveram povos inteiros que foram exterminados, né? Eu tive lá, eles falaram do período da ditadura. É incrível, eles falam do período da ditadura. Eu entrevistei, fiz uma reportagem de 18 minutos e eles falam, inclusive, da ditadura. Então, é importante, né, que o Brasil olhe para esses povos também, olhe para o que está acontecendo lá. Eles estão denunciando, né, nesse momento, eles estão denunciando que a situação está pior do que quando o Bruno Pereira era vivo. O Bruno Pereira, meu amigo pessoal, né, uma pessoa incrível, espetacular, que eu tive a honra de conhecê-lo e ficar amigo dele. Eu tenho visto o trabalho da Beatriz, que é a esposa dele, eu tive com ela lá. E ela tem feito um esforço enorme agora na FUNAI, à frente também da área dos índios isolados. Então, assim, o Brasil precisa olhar para o seu passado, mas precisa olhar também para o seu presente. E o presente tem coisas muito graves acontecendo, Jamil.
Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você tocou num ponto fundamental que, às vezes, a gente tende a minimizar, pelo menos na gravidade, que é chamar de um crime virtual ou de um ataque virtual como se... Bom, ele é virtual, então ele não tem o mesmo impacto, então não é tão sério. Não, é um ataque, ponto. A forma que ele é feita, se ele é feito de forma virtual, numa carta enviada à tua casa ou batendo na porta, isso uma outra classificação. O fato de haver um ataque, ele é, por si só, suficiente para ser, obviamente, levado em consideração como um crime. Então, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Chico, alguns estudos mostram, por exemplo, a desinformação circula 6 vezes mais rápida do que uma matéria de jornal. Existe toda uma, voltando a falar em infraestrutura, uma infraestrutura sendo montada para desinformar de uma forma deliberada como uma política. Não é uma desinformação, eu não sabia que era assim, eu me enganei, foi um erro. Né? É a desinformação com o objetivo de poder. É pior do que isso, porque agora a gente vai ver, com certeza, nessa campanha, nós estamos em ano eleitoral, né? Vamos ter eleições em outubro, que determinadas empresas de marketing digital vendem para os candidatos o pacote da desinformação como uma munição para derrotar os adversários. É inacreditável, né? Outro dia eu vi uma charge muito interessante, um cara dizendo assim, olha, eu defendo a tortura, eu defendo a violência do Estado, eu defendo o brilhante Ustra e defendo a liberdade de expressão, né? Não dá, cara. Mas, sinceramente, eu queria só comentar aqui rapidamente um ponto que o Matheus levantou, que é esse da questão indígena, e me espanta, isso é uma coisa que já vem de longe, né? Os nossos editores sempre dizendo assim, olha, mas índio não dá audiência. Não, gente, isso aqui não, índio não e tal. Aí, quando veio o lamentável crime do Bruno Idom, foi um pega para capar nas redações, porque ninguém entendia desse assunto. Pelo menos assim. Não, claro, você, pessoas que já tinham uma ligação, Rubens Valente, de certa forma, lá, o meu colega Daniel Biazzetto, mas assim, foi uma crise, porque ninguém tinha o menor conhecimento, a menor expertise para cobrir. Não sei de onde vem isso, sinceramente. Sobre a desinformação ainda, nós estamos perdendo essa guerra? Há como reverter? Mas qual é o antídoto? Depende de quem você chama de nós, Jamil. Porque é o seguinte, não dá para a imprensa ficar travando essa batalha sozinha. É como eu te disse, né? No primeiro momento, e eu me lembro de experiências como Aos Fatos e a Lupa, e, muito legais, né? Mas não dá para você ficar sozinho fazendo no front, né? Outros atores têm que entrar em campo para poder reforçar. Eu acho assim, eu estou vendo aqui os estudantes chegando, nada melhor, né, do que trabalhar muito fortemente esse tema na escola pública, na rede escolar, pública e privada. Eu acho que tem que começar da base essa batalha. Perfeito. Acho que a gente tem a possibilidade de abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui para os dois jornalistas, são vários aqui, fiquem à vontade. Oi, boa tarde a todos. Eu sou advogado, então, diante até da questão que o Jamil colocou sobre a regulação de mídia, vocês não acham, quando houve a revogação pelo Supremo da lei de imprensa, que a lei de imprensa já não vinha a rigor sendo aplicada, já não vinha sendo, mas o Supremo, aquela decisão foi emblemática. Vocês não acham que o próprio Código Civil, a Constituição atual, tem mecanismos para enfrentar, como difamação, injúria, como ações de danos morais, suficientes para se colocar mais legislação? O Brasil já é um país tão legiferante. Vocês não acham que já existem esses mecanismos suficientes no Código Civil e na Constituição? Bom, sem ser advogado, só... Excelente pergunta. Eu, por exemplo, eu fui muito alvo de um determinado personagem, né? Não vou nem citar o nome aqui, mas foram, salvo engano, 9 ações judiciais, cíveis e criminais, né? Então, assim, eu tive liberdade de publicar,
mas ele foi lá para a Justiça. Incrível, porque ele sempre ajuizava as ações em Duque de Caxias, né? Eu tinha que sair correndo lá para a Vara Federal de Duque de Caxias para poder estar presente lá nas audiências, né? Ele, do outro lado, inacreditável. E, de certa forma, para mim, ele não estava interessado em impor uma decisão judicial, me obrigar a pagar uma indenização para ele, nada disso. Ele queria era encher o meu saco e fazer eu desistir dele. Mas só que eu não desistia. A questão, eu falei, agora citei a eleição desse ano, né? É porque, muitas vezes, um processo judicial leva tempo, né? A justiça tem o seu tempo. Numa disputa eleitoral, né, às vezes uma campanha que dura 3 meses, no máximo, se você não tiver uma pronta resposta, você perdeu a eleição. Então, é por isso que eu acho que tem que haver ali um princípio de ponderação, né? Aquilo que merece uma decisão urgente, né, ainda que seja uma decisão prévia, é necessário que haja. Nos outros casos, né, eu prefiro ficar ali com os códigos e a possibilidade de uma ação a posteriori. Você tem toda a razão nesse ponto. Não, eu entendo o seu ponto também, acho que é importante até você colocar essa questão, mas eu tenho visto decisões judiciais que, por conta desses ataques serem feitos nas redes sociais e não haver uma regulação clara sobre como funciona, né, a questão, né, do uso dessas ferramentas que surgiram nos últimos anos, alguns juízes têm dito nas suas decisões claramente falado que não tem como dar uma punição porque isso foi feito nesse ambiente. Então, eu acho que, nesse caso específico, por mais que estou de acordo com você que realmente tem muita... uma gama muito grande, né, de leis e tudo mais, mas, nesse caso específico, essa regulação, para mim, eu acho que ela é fundamental para o Brasil. E, se a gente não correr para fazê-la, a gente vai chegar em outra eleição presidencial sem ter algo muito claro de como a gente deve se portar em relação a esse tipo de coisa que acontece, e a gente está cansado também de viver isso, né? Perfeito. Chico, só você queria falar sobre serialização de reportagem. Bom, fala, porque depois eu tenho uma opinião sobre isso. Eu sou apaixonado pela reportagem, né? Até hoje não consigo largar essa mania. Muito saudável. Queda Livre nasceu da cobertura do caso lá do farol dos bitcoins, né? Operação Criptos, Cabo Frio. Me espantaram, eu fiquei espantado pelos números, né? 90 mil lesados, 38 bilhões em desvio, maior processo de falência hoje vigente na Justiça do Rio. Eu fiquei mais surpreso ainda, porque com esse fenômeno dos canais, do streaming, né, você está vendo que o seu trabalho, provavelmente, o Matheus acabou de citar aqui, uma possibilidade de um filme, você está vendo o seu trabalho virar um projeto audiovisual. Eu tive a felicidade de saber que um livro que eu escrevi com a Aloy, o Porões da Contravenção, inspirou parcialmente 2 séries, né? Uma do Dr. Castor, que foi sobre o Castor de Andrade, e outra, uma série que fez muito sucesso. Eu também participei, não só como entrevistado, mas também participei na produção como consultor, chamada Vale o Escrito, que é uma série sobre a contravenção do Rio, contada pelos seus próprios atores, né? Então, até me surpreendeu assim o sucesso que a série fez. Eu participei de toda a produção e a gente está vendo aí esse desdobramento bacana, especialmente do chamado livro-reportagem. Sem dúvida nenhuma, os 2 casos aqui do Matheus e do Chico mostram que, obviamente, esse trabalho de reportagem, ele, obviamente, é subsídio para o que chega, talvez, de uma outra forma, hoje, para a opinião pública maior. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta. Silvana. Como não? Boa tarde, eu sou Silvana Gontijo, escritora e fui jornalista em outra vida, mas eu tenho uma pergunta para os 2, na verdade. É o seguinte: como é que é isso daquelas pessoas
tanto no Vale Escrito, como em outras circunstâncias, elas darem depoimento que as incrimina. Como é que pode isso? É a certeza da impunidade? O que é isso? Ou existe uma proteção que a gente não sabe? Fique à vontade. Tive a oportunidade de participar da negociação de 2 entrevistados, né? No caso, Bernardo e Xana. Foi uma oportunidade única que a gente teve, acho eu, porque eles se sentiam ameaçados entre si. E, então, eles só resolveram falar porque eles queriam, digamos assim, deixar claro, né? Mandar o recado para o outro. Né? Ó, eu estou aqui explanando para todo mundo que, se acontecer alguma coisa comigo, o culpado é você. Você vai ser o primeiro. E aí foi um efeito dominó. Né? Olha, o Bernardo já deu uma entrevista e citou o seu nome e tal, então eu quero falar também. Aí a Xana, eu quero falar também, eu quero falar também. E eu, sinceramente, né, se fala aí numa segunda temporada, eu acredito que, se rolar de fato, a gente vai ter mais dificuldade. A gente já não vai mais encontrar esse cenário que encontrou há 2 anos atrás, porque, na verdade, a produção aconteceu um pouquinho lá atrás, e eu acho que só por isso que eles resolveram falar, porque eles estavam se sentindo ameaçados. Eu concordo com tudo que o Chico falou, Silvana. É um prazer estar com você aqui de novo. Eu vejo assim, né, a gente percebe que, sim, eu acho que eles têm certeza da impunidade muitas vezes. Né? Eles têm essa certeza pela forma até que eles falam, a forma como eles contam, né? O detalhe... Pagam propina para a Polícia Civil do Rio, né? Sim. E no caso da Marielle, por exemplo, a gente viu tanto que eles tinham certeza da impunidade, tanto é que o delegado estava envolvido, ele, né, no dia anterior, assumiu a área de homicídios, né, e ficou o tempo todo atrapalhando as investigações, ao que tudo indica, pelo que está se mostrando agora, revelando tanto tempo depois. Mas, até em relação ao regime, muitos dos militares, eu consegui já falar com outros militares para um outro projeto que eu estou fazendo, e eles têm falado com a certeza da impunidade também. Nesse caso específico da ditadura, então, com certeza, porque eles têm o histórico a favor deles, né? Ninguém nunca foi punido. É importante lembrar que a reportagem do Chico Otávio colocou o nome do Antônio Vanei Pinheiro de Lima como torturador, mas a Comissão da Verdade, ele não está na lista de torturadores da Comissão da Verdade, assim como o meu livro, Em Nome dos Pais, eu descubro o nome de 3 torturadores dos meus pais. Um deles, que é o capitão Guilherme, ele também não está na lista da Comissão da Verdade. E uma das grandes coisas que a Comissão da Verdade vendeu como resposta, e eu acho que a Comissão da Verdade foi um avanço, mas um avanço extremamente tímido, e mostra o tanto que é um exemplo claro de como o Brasil resolveu não enfrentar, não reencontrar a sua história. Então, é isso, porque assim, a lista de torturadores foi um momento da entrega da lista dos torturadores, da revelação ali, e vários nomes estavam de fora. Né? E o trabalho, por isso que eu acho que é importante reforçar aquilo que eu falei no início, né? O trabalho que tem sido feito de recuperação da memória do regime militar tem sido feito muitas vezes por jornalistas, por pesquisadores, por historiadores, que têm feito um esforço para tentar trazer à luz essas informações. Só um registro aqui que eu falei muito assim, não, mas o grande mérito da série Vale o Escrito se deve aos 2 diretores, Felipe Auí, Ricardo Calil, o grupo do Conversas.doc. Eles, sim, fizeram um maravilhoso e brilhante trabalho. Matheus, aproveitando, e que, na verdade, nós tivemos aqui uma explicação claríssima sobre o poder da reportagem, né? Várias reportagens do Chico, várias reportagens do Matheus, mas você tem alguma coisa para contar para a gente sobre esse papel da imprensa e o que você vai logo mais revelar sobre ainda a ditadura, e aí de um outro lado muito inesperado, que é justamente dos agentes infiltrados. Conta para a gente um pouco, Matheus, o que é isso que está chegando por aí? Eu estou fazendo um livro com um livro muito difícil, né, de apurar, porque tem muito pouca informação, né? Só se sabe de um agente infiltrado, que foi o Cabo Anselmo, né, que tem informações,
Mas o livro vai trazer novos nomes, né? Eu estou investigando, né? Terminando a investigação, na verdade, já estou escrevendo, porque é muito difícil localizá-los, né? É muito difícil você abordá-los, é muito difícil fazer com que eles falem. Então, assim, é um trabalho extremamente estafante, né, na produção desse livro, mas, de fato, o livro vai trazer... Eu já consegui algumas excelentes entrevistas aí que vão trazer novas revelações, não só sobre a forma como atuavam esses agentes infiltrados, que não eram só os militares que se passavam por pessoas nas organizações de esquerda, né? Tinha isso também, eu consegui informações nesse aspecto, mas tinham também pessoas que eram cooptadas em estatais, em lugares estratégicos, para que eles pudessem, lá dentro, ver se tinha alguma, né, resistência ali ao regime, alguma forma de resistência ao regime. Então, é um livro que está sendo apurado ainda, mas eu pretendo terminá-lo logo, até porque ele tem sido muito cansativo, e eu não sei se eu entro novamente em algum projeto relacionado à ditadura depois disso tudo aí. Estamos esperando obviamente, com muito interesse. Olha, vocês tiveram aqui uma mesa absolutamente clara sobre o poder da reportagem em modificar histórias, em modificar até mesmo a trajetória de investigações do poder público, enfim, o poder, basicamente, da reportagem. Quando o Matheus e o Chico são atacados, ou na justiça, ou nas redes sociais, ou de forma outras que a gente conhece bem, o golpe não é contra eles, é contra a democracia. Isso a gente precisa ter muito claro. E o debate sobre a imprensa não pode ser só um debate da imprensa. Quando há um ataque contra o jornalismo, isso é de interesse da própria sociedade. Aí a gente tem que perguntar: que pacto exatamente a gente quer ter? Qual é o pacto democrático que a gente está se propondo? De uma milícia que paga propina para a delegacia, numa democracia, ou, como o Matheus citou, dos ataques que ele vem enfrentando, porque, inclusive, no dia de hoje, 2 de maio, continua assim. Eu comecei a apresentação aqui contando um caso muito pequeno de um regime ditatorial que impede que a tinta chegue ao país, no caso, a Nicarágua. E eu acho que eu posso falar por nós três aqui que não faltará tinta aqui. Muito obrigado.